boa noite. Vamos a Apocalipse, capítulo 15. Versículos 5 a 8. Na última pregação, nós vimos João descrever a bela cena dos mártires da tribulação cantando no céu, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Explicamos em detalhe o que seria cada um desses cânticos, o próprio conteúdo dos cânticos. Nós nos concentramos indo ao Velho Testamento e tudo. Foi um bom tempo para vermos a maneira como eles louvavam na época, como Moisés louvou e tudo mais. No versículo 5, então, João retoma o que ele já havia dito no versículo 1 do capítulo 15, sobre a visão dos 7 anjos com os flagelos. Já expliquei que flagelo é algo que ocorre como fruto de uma providência de alguém, é uma pancada, é algo forte que vem, não que acontece normalmente ou naturalmente, mas infligido, que é exatamente o que significa. A tradução é muito boa, porque é exatamente isso o que essas 7 últimas, os 7 últimos flagelos representam, como os outros também que já foram comentados e que eu vou inclusive rememorar. Então ele já havia dito: vi no céu, no versículo 1, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então aí ele comentou sobre o mar de vidro e os que cantavam e tal. Aí no versículo 5, então, ele retoma: depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Agora vai ser dito com mais detalhes a cena. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, é quase repetido do versículo 1, saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que deverá ser explicada agora, e que Teu Espírito Santo nos ajude a interpretar de maneira correta, tão difícil, o que nós vemos em Apocalipse, mas as lições são óbvias, muitas delas são óbvias e claras, extremamente práticas para o nosso dia a dia contigo, nossa adoração a Ti, nossa relação com os irmãos, com as pessoas. Então, está apinhado de lições aqui este livro, e que nesse trecho de hoje nós possamos aprender algumas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, é interessante que aqui a mesma visão de João, quando o 7º anjo tocou a 7ª trombeta. Interessante. Ele falou exatamente que viu o céu aberto, o santuário de Deus e tal, na 7ª trombeta. Aí lá no capítulo 11, aí houve interrupção com vários capítulos, que nós já vimos todos, e agora ele retoma a série, 3 séries de 7 flagelos cada. Essa é a última série, como ele diz aqui, os últimos flagelos. Então, ver como ele
como se ele tivesse aberto um parêntese ali, junto com a 7ª trombeta. Ele viu o santuário aberto, aí falou em muitas coisas que ele viu. Aí volta no capítulo 15, sim, eu vi o céu aberto, e aí quase como se estivesse continuando a cena. E a ideia que dá é esta mesmo. E eu vou tocar nisso mais tarde, nesta ideia de continuidade. Então eu expliquei na época o que significava o santuário, também chamado de tabernáculo, o lugar onde Deus estava, fazendo comparação com o tabernáculo do Velho Testamento. Tudo isso nós já vimos no capítulo 11, não há necessidade de repetir. Novidade aqui é essa palavrinha aqui, testemunho. O que é isto? As 2 tábuas com os 10 mandamentos. Significa isto. Eu não vou puxar outras passagens para mostrar, mas é muito curioso a simbologia, o que está por trás disto. Na hora que Deus inicia o final da tribulação, inicia o final da sua série de flagelos, catástrofes, cataclismas, nos céus, na atmosfera, no sol, na lua e tudo, mas na terra principalmente, nesta hora aparece no céu os 10 mandamentos, ou as 2 tábuas com os 10 mandamentos, como se estivesse dizendo, não obedeceram isto aqui. Tudo isso que está acontecendo, já começou a acontecer, está, aliás, na fase final, que é a prestação de contas que eu estou pedindo da raça humana, e estou devolvendo, me vingando de tudo o que fizeram contra mim, contra meu nome, contra os meus. Tudo isto aí não estaria acontecendo se essas tábuas aqui tivessem sido obedecidas. A lei de Deus está ali. E não se pense que a lei de Deus perdeu o sentido, porque o Velho Testamento passou e nós estamos no Novo Testamento, não tem mais nada a ver com... Tem tudo a ver. O que Deus espera de cada ser humano está lá nos 10 mandamentos. Algumas mínimas modificações de acordo com o tempo e tal, mas eu não quero entrar por aí também. É muito material para falar, é muita coisa aí. Mas é bom lembrar disto, dessa simbologia aí do testemunho, as tábuas aparecendo. Não sabemos se as próprias tábuas que Deus entregou para Moisés, o segundo par de tábuas, o primeiro Moisés quebrou, os próprios, ou se o original, do qual o de Moisés era um modelo, como aconteceu com o tabernáculo e as outras coisas, já explicamos isso também, não sabemos e nem é muito, não vem ao caso. Mas o fato é que os 7 anjos agora saem da presença de Deus, lá de dentro do tabernáculo, de onde Deus estava. E imagina-se que estivessem adorando, imagina-se que estivessem recebendo instruções. O fato é que a sua aparência era impressionante, com grande fulgor, como diz aqui João, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Certamente não faltam autores, comentaristas, para explicar o que significa o linho, o que significa a cinta, o que significa o ouro, mas não vou comentar nada disso, mas é interessante, se quiserem ler à parte. Mas, obviamente, mostra aqui muita pompa, e um posicionamento muito elevado desses anjos que saem da presença mais interior, do lugar mais interior, onde Deus estava, e saem de uma maneira muito elegante e vestidos de uma forma muito visível, resplandecente, inclusive. Ao sair do santuário,
Notem, os anjos ainda não haviam recebido as taças cheias da ira de Deus. Diz que eles tinham os 7 flagelos, que eu interpreto como sendo o poder para produzir as catástrofes. O que os anjos derramaram sobre a terra não foram as catástrofes, não foram os flagelos. O que eles derramaram foi a ira de Deus, conforme vamos ver aqui, versículo 7. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Agora que cada anjo recebe, cada um, uma taça cheia da ira, da cólera de Deus. Parando aqui na ideia de ira de Deus, eu fiz um pequeno balanço. Até aqui 4 vezes já havia sido referida a ira de Deus, desde o início de Apocalipse até o capítulo 13. Ira de Deus, ou cólera de Deus. Do capítulo 14, do anterior até aqui, mais 4 vezes. E falamos, lá no 14:10, do vinho da cólera de Deus. Falou no cálice da sua ira, preparado sem mistura. Ali a ira de Deus é comparada a um vinho preparado sem mistura, ou seja, puro, que é colocado num cálice e dado a beber ao condenado. Segunda vez, ainda no capítulo 14, fala do lagar da cólera de Deus. Expliquei que era onde as uvas pisadas eram pessoas ceifadas da terra, como se o vinho produzido das uvas pisadas fossem o vinho da cólera de Deus, que era colocado numa taça e dado a eles para beber à força. Capítulo 15, versículo 1, fala, simplesmente se refere aos anjos cada um com a taça com a cólera de Deus nas mãos. E agora, no versículo 7, 7 taças cheias da cólera de Deus sendo derramadas, uma a uma, sobre a terra. Cada uma produzindo calamidades e sofrimentos terríveis. Mas 3 vezes a ira divina será referida em Apocalipse. Capítulo 16, capítulo 19, 2 vezes no 16 e uma no 19. Comentaremos lá quando chegar. Mas eu fiquei pensando sobre essa questão da atitude, da reação que as pessoas têm quanto à ira de Deus. O mundo em geral. Eles se comportam quase como se não houvesse. Ou se há, que há revelado, e milhões de pessoas se declaram cristãs, e, pelo menos em termos confessionais, acreditam o que a Bíblia diz, sabem que aqui fala da ira de Deus, mas não creem, acabam fazendo troça, inferno, fazem até música de carnaval sobre isso, não estão muito preocupados. Aí as pessoas costumam ter medo da ira de outras pessoas, de autoridades, como a criança tem medo da raiva do pai e da mãe. O que vai sair daí, dessa desobediência? O que vai sobrar para mim? Alguma disciplina aí, o que vem? E fica com medo. Enquanto o pai não chega em casa ou a mãe para saber o que aconteceu e passar uma disciplina, dá muito medo da ira do pai ou da mãe, da ira do diretor da escola, quando o professor tira da classe de aula e manda para a diretoria. Bom, na minha época era assim. Hoje eu acho que a pessoa dá um carão no diretor e ainda pisa em cima da mesa dele. Eu não sei, parece que está meio revirado as coisas.
Mas na minha época se tinha medo da ira do professor, do diretor da escola, que podia causar um problema grande ao aluno, do chefe, medo da raiva do chefe. O chefe hoje está de mau humor, as pessoas ali no departamento, na empresa, já ficam todo mundo com cuidado, porque se o chefe se zanga, demite. Medo da ira do chefe, medo da ira do juiz. Todo mundo trata um juiz durante uma audiência assim, muito cuidado, porque a ira daquele juiz pode dar muito problema para a pessoa. Então vai bem devagarinho, e talvez até bajule um pouco, o nome é deste tamanho, Vossa Excelência Meritíssima, e por aí vai. Medo até do assaltante, com arma na mão, não zanga, cuidado. E se ele gostar que o chame de senhor, chama de senhor. Reverendo, chama de reverendo. Como é que o senhor quer que eu lhe chame? Não olhe para mim. Olhe, não estou olhando, não. Vocês já passaram por isso, eu também, quase todos. Medo da ira do miserável, do assaltante, porque está com a arma na mão e tem poder sobre mim. Naquele momento. Do drogado. É curioso como as pessoas têm medo umas das outras em algumas situações razoáveis, outras não razoáveis, umas constrangedoras, outras nem tanto. Ter medo de uma autoridade é legítimo, ter medo de um assaltante com a arma na mão é uma pena, é esquisito, é estranho, é torto, mas é fato. Então acontecem em várias situações da vida em que o homem tem medo de outro, ou um ser humano tem medo de outro, da ira do outro. Quero dizer, medo da ira do outro. Não é que o filho vai ter medo do pai o tempo todo, não deve ser, não é normal, mas da ira dele tem. Não temem a ira de Deus. O título que eu coloquei para essa pregação aqui hoje foi "É muita ira". Foi o título dela. É muita ira. E Deus faz questão de explicitar, de revelar para quem quiser, que é muita ira que Ele tem sobre o pecado e sobre o pecador. Também há uma ideia, se diz que Deus tem ira do pecado, mas não é do pecador. Ele ama o pecado, mas odeia ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Está muito mal explicado isso. Talvez um dia eu até tire um tempo para explicar melhor isso, porque é um conceito esquisito. E a Bíblia diz que Deus odiou a Esaú e amou a Jacó, pessoas. Então não é essa história de um evangelho adocicado. Não é assim não, que Deus odeia o pecado e ama as pessoas. Não, Ele odeia o pecado e quem pratica o pecado. Agora Ele ama a tal ponto as pessoas que Ele ultrapassa isto e oferece o evangelho. Se aquele evangelho é aceito, Ele substitui a ira que Ele tinha por aquela pessoa e joga no lixo. Não, Ele joga aquela ira sobre Cristo. A ira dele é utilizada de qualquer maneira, não é cancelada não, mas Ele tira de cima do pecador e joga sobre Cristo, e ali agora derrama um amor puro sobre o pecador arrependido e se torna pai daquele pecador. Mas é muito simplório essa história, é muito bonitinha, muito arredondadazinha, de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus não vai derramar a sua ira sobre os pecados dos homens, não. Ele vai derramar a sua ira sobre os homens. E como vai? Porque não temem. Como eu disse, milhões de pessoas se chamam cristãs, têm Bíblia em casa, esta mesma Bíblia, ou basicamente a mesma,
talvez outra versão aí. Então, mas está aí, está escrito. Pega um Apocalipse de cada Bíblia, escolha a versão. E não somente Apocalipse, mas muitas outras passagens que falam da ira de Deus. Apocalipse apenas fala de uma maneira muito maior. Está chegando ao fim, a hora de prestar contas. Mas está lá abundantemente a ira de Deus sendo prometida, ameaçando a humanidade. E as pessoas não têm medo, não temem. Por quê? Porque explicação das Escrituras próprias, cegueira total. Não creem na palavra de Deus, não creem, não levam a sério o que está escrito aqui. Esta é a explicação básica, podem ter outras paralelas e que vêm desta, mas na base é isto aí. Nada demais, nada de novidade. O descrente, o rebelde a Deus, o que se mantém homem natural depois que nasce e não se converte a Cristo, não crê na palavra de Deus, não crê, de uma maneira geral, não crê na palavra de Deus e nada do que ela diz, especialmente não, incluindo a ira dele. Tudo bem. Mas é desconcertante que crentes têm dificuldade de lidar com o assunto ira de Deus. Aí gera realmente um incômodo muito grande e um questionamento. Momento. Crentes que creem na palavra de Deus, que creem que já se livraram da ira de Deus, que foi colocada os seus pecados ou as penalidades do seu pecado foram colocadas sobre Cristo, mas deviam crer totalmente nisto aqui, deviam se impressionar com isto aqui, mas não acontece. Tem crente com a tendência de achar Deus meio exagerado, rigoroso demais na sua ira contra os incrédulos, que afinal não são nem pessoas assim tão más. Pessoalmente eu me constranjo um pouco quando eu vejo crentes querendo dar um jeito de dar uma pinicadazinha, uma criticazinha, ou uma dúvida dessas dúvidas que mais lançam interrogação do que outra coisa mesmo, e sobre a razoabilidade de tanta ira, inferno eterno, sofrimento sem fim. Não sei se é assim exatamente não e tal. Mal toca no assunto, não gosta de falar no assunto, ira de Deus, inferno. Só que isso está incluído na pregação do Evangelho. Sabe o que às vezes acontece? Quem geralmente fala na ira de Deus é um pregador sério, comprometido com as Escrituras, que muitos pregadores não falam também nem do púlpito da ira de Deus e o consequente inferno, não falam. Não é muito politicamente correto, é muito antipático, pode esvaziar a igreja, é ofensivo às pessoas. Então é totalmente fora hoje, fora do clima político, social, se falar nessas coisas tão negativas e tão desagradáveis, tão condenatórias. Não. Pregadores vão dar conta diante de Deus, mas vão dar conta diante de Deus, que não falam da ira de Deus nem do púlpito. Tudo bem. Acaba a ira de Deus sendo proclamada em alto e bom som de um púlpito sério, ou por um fanático meio enlouquecido no meio da praça, com o cabelo todo desgrenhado. Prende esse. Desses pregadores amalucados mesmo, apocalípticos,
talvez vestidos com um manto, se chamando de Moisés, se chamando de Jesus, e falando então da ira de Deus que vai queimar. Todo mundo, a gente vê isso em filmes, vê em livros, uma coisa totalmente adoidada, e levada até, obviamente, pelo lado folclórico, ou de pena, por alguém fora das suas capacidades razoáveis, mentais, acaba recolhendo mesmo para um local onde se pode cuidar daquele pobre coitado. Vocês estão vendo o extremo? Quer dizer que para falar da ira de Deus tem que ser um pregador comprometido com a Bíblia, a ponto de pregar e falar sobre algo muito desagradável, muito difícil de falar. Ou vai ser alguém enlouquecido, metido a profeta, mas totalmente sem nexo. Por que esse pulo, hein? Você tem falado da ira de Deus? Você tem falado do inferno de Deus? É uma pergunta que merece ser refletida. Claro que é um assunto delicado, claro que é um assunto que requer um ambiente, um tempo propício, algumas condições, né, chegar, prazer, você é crente? Não, vai para o inferno. Ira eterna de Deus sobre você, só falta dizer desgraçado. Então não é assim que se prega o Evangelho, mesmo sendo desgraçado, mas não é assim. Falar por falar, de uma maneira quase aleatória, mas às vezes nós temos a oportunidade, e talvez você se admiraria se fosse ver as vezes que você perdeu a oportunidade, que tinha ambiente sim, que alguém lhe perguntou como era esse negócio de céu, alguém lhe perguntou como era esse negócio de salvação, Satanás, Jesus, perguntou, mexeu com você, me diga isso aí. Às vezes uma criança está querendo saber melhor, e você perdeu a oportunidade espetacular de falar da ira eterna de Deus. Pois fica aí o desafio, não é para ser assim. Se você é crente sério e você ama o pecador, como Deus também ama o pecador, ao mesmo tempo que odeia o pecador pelos pecados dele, mas fale da ira de Deus para ele. Voltando, João continua. Versículo 7, lá no final, falando das 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Se tem uma característica que eu próprio tenho aprendido em Apocalipse, com esses estudos todos, é que João não perde uma oportunidade de falar de um atributo de Deus. Guarde isso aí. Se eu pudesse levar isso como lição, uma das lições que eu próprio aprendi pregando para vocês e pregando para mim próprio, uma é esta, valiosa. João não perde uma oportunidade de falar de um atributo de Deus, às vezes parece até gratuitamente. Falou em Deus, opa, aquele que tem vida eterna. Falou em Deus, o poderoso. Ele não perde uma chance. Praticamente, que coisa impressionante. E pensar que hoje Deus, o nome Deus é usado de uma maneira, uma expressão idiomática, uma interjeição, ou algo sem menor responsabilidade, até por os crentes muitas vezes, Deus para lá, Deus para cá, Deus para lá, Deus para cá. Não é assim não. E aqui ele diz, da cólera de Deus, que aí vai encaixar um atributo. Por mim, seria mais lógico, talvez, dizer Deus, que é infinitamente santo. Cólera de Deus, santidade de Deus, que é justo. E claro, ele poderia ter dito isso tudo. Mas ele fala aqui da eternidade de Deus. Vive pelos séculos dos séculos. Cólera de Deus,
que é eterno. Opa! A ira de um Deus eterno é eterna. Permanece a ira de Deus. E a Bíblia fala isso. Que sobre o que não tem Cristo, a ira de Deus permanece. E permanece. E permanece. E permanece. E permanece. Enquanto esse Deus viver. O problema, para o pecador, não para nós, é que esse Deus não para de viver nunca. Ele vive pelo século do século. Então aqueles cálices estão cheios da cólera de um Deus que vive e vive e vive e vive. Ira eterna. Tem um Deus eterno. Versículo 8. O santuário se encheu de fumaça, no lugar onde Deus estava, procedente da glória, de novo, procedente da glória de Deus, atributo, e do poder de Deus, atributo, três atrás do outro, eternidade, glória e poder, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Misterioso isso aqui. Parece que Deus bloqueou o acesso ao santuário dele ali, mostrando uma glória tremenda que emanava até uma fumaça, como João diz aqui, uma fumaça que procedia da glória e do poder dele, tanto poder, tanta glória que emanava, uma nuvem, fumaça ou coisa assim. E de alguma forma, como se Deus dissesse, eu vou me concentrar aqui, eu não sei a explicação, mas ele, de alguma maneira, bloqueou, durante o restante desse tempo, que deve ter sido muito pouco tempo, em que essas 7 taças foram derramadas, ninguém entra aqui. A gente não sabe o motivo, mas é forte. Alguma coisa muito grande estava acontecendo aos olhos do próprio Deus. Chegara a hora de derramar as 7 taças, contendo, aí ele diz, os 7 últimos flagelos que aliás são os piores do que os outros. Logo depois dos flagelos, está chegando ao fim aqui a tribulação, vem a destruição da grande prostituta Babilônia, capítulo 17 e 18, e então, finalmente, a volta de Cristo, capítulo 19. Então já estamos quase nos despedindo, graças a Deus, dessa parte de Apocalipse tão terrível, tão esmagadora, cheia de tanto desastres e tanto. Eu digo desastre, não é bem desastre. Vamos lá para a palavra, flagelo. Desastre é o que a gente costuma dizer que uma coisa aconteceu um desastre, desabou uma coisa. Mas flagelo é algo que Deus provocou. Então, eu quis, no restante desta pregação, fazer uma espécie de uma recapitulação. Já estamos quase na despedida desse período da tribulação em si. E eu acabei de dizer que esses 7 últimos flagelos, se fala em últimos, tem os primeiros. E tem outros. Então, são 3, na realidade. Há outros, mas que eu vou comentar, que aconteceram paralelamente a essa coleção de flagelos, que na realidade parece ser uma só série, que eu comentei na época que o 7 selo, tudo indicava que era composto das 7 trombetas, e a 7ª trombeta, como vamos ver, é composta das 7 taças derramadas.
um, se abriu no outro, se abriu no outro. Então é como se fosse uma série só, a rigor. Mas está dividida em 3, vamos manter. Agora vai ser a última série. E eu disse que esta é a pior de todas. Então já está tão longe o tempo, meses se passaram desde que eu falei da primeira série dos selos, no caso, depois das trombetas, que eu acho que vale a pena, eu vou recapitular lendo o resumo de cada uma, para nós termos uma noção panorâmica desses flagelos todos. 7 ou 21, e só 7, se um está em o sétimo se compõe dos 7 próximos, não importa. Mas, vamos recapitular então. Selos, trombetas e as taças que vêm. Está na iminência, já vimos aqui. Acabar de receber cada anjo com a sua taça, cheio da ira de Deus nas mãos. Está nesse ponto. O que houve até aqui? Primeiro selo, um cavalo branco, com arco e coroa, saiu vencendo e para vencer. Não vou explicar mais nada, porque é só rememorar. Já foi explicado isso tudinho. Segundo selo, o cavalo vermelho, que tirou a paz da terra e fez os homens se matar. Não os, dando ideia que todos, não. Mas fez muitos homens se matarem entre si. Terceiro selo, um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão, indicando fome. Quarto selo, um cavalo amarelo, com um cavaleiro chamado Morte. Isso aqui é nome de um cavaleiro, hein? Chamado Morte. É apavorante isso. E dizendo que o inferno estava seguindo o cavaleiro chamado Morte. E ele tinha autoridade para matar a quarta parte da terra com espada, fome e feras. Esse cavaleiro aqui chamado Morte. Quinto selo, não houve catástrofe, mas debaixo do altar João viu as almas dos mártires que pediam justiça e receberam vestidura branca e ordem para aguardar um pouco mais. Vocês devem estar se lembrando disso aí tudinho que eu comentei detalhadamente na época. Sexto selo foi terrível. Grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua como sangue, as estrelas caíram pela terra, o céu ficou enrolado como uma cortina, os homens se esconderam nas cavernas e pediram a morte, tentando se esconder da ira do Cordeiro. Sétimo selo, silêncio no céu, por meia hora, e visão dos 7 anjos com as trombetas. Então não houve uma catástrofe, ou algo parecido, com o 7º selo. Um silêncio, e os anjos com as 7 trombetas, dando a entender que as 7 trombetas compunham o 7º selo. Então, silêncio no céu por meia hora e a visão dos 7 anjos com as 7 trombetas. Primeira série. Segunda série. As 7 trombetas que vieram, que compunham, tudo indica, o 7º selo. Primeira trombeta, quando foi tocada a trombeta, queimada 1/3 da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Segunda trombeta, quando foi tocada, morreu 1/3 da vida do mar, ou no mar, e destruída 1/3 das embarcações. Terceira trombeta, uma estrela ardente chamada Absinto, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. E muitos morreram por causa dessas águas que se tornaram amargosas ou envenenadas. Quarta trombeta, feridos 1/3 do sol, da lua e das estrelas que escureceram. 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Quinta trombeta, aberto o poço do abismo, que nem explica, na época eu comentei com vocês, o que é isto direito. Saíram gafanhotos como cavalos,
e aqui a linguagem é muito gráfica, muito forte, muito agressiva, chefiados por Abaddon ou Apolion, que atormentaram por 5 meses os que não eram de Cristo, que pediram a morte de tanto sofrimento e não conseguiram morrer. 6ª trombeta, 4 anjos foram soltos para matar 1/3 dos homens, por meio de um exército de 200 milhões de cavalos e cavaleiros. Lá descreve cada um deles, a maneira deles serem, e a triste comprovação de João de que os homens, mesmo assim, não se arrependeram das suas más obras. 7ª trombeta, vozes dizendo que o reino do mundo se tornou de Cristo, e abriu-se no céu o santuário de Deus, como já falei, com a arca da aliança. Houve trovões, relâmpagos e pedras de fogo. A exceção de pedras de fogo, aqui não se fala em uma calamidade, mas a abertura desse santuário no céu, e relâmpagos e trovões. Então, muito diferente das calamidades que cada uma dessas trombetas provocaram antes, dando a entender, quando ele junta a 7ª trombeta com os 7 selos, os 7 taças derramadas, a mesma ideia de que as 7 taças estão dentro desta 7ª trombeta, fazem parte dela, parece. Tudo indica que desde a abertura do primeiro selo, houve uma continuidade na execução de todos esses flagelos, até a última taça ser derramada. Desde o primeiro cavaleiro que saiu no cavalo branco, o primeiro selo, até a última taça derramada, uma sugestão, talvez a maneira mais simples de encarar, é que tudo isso foi feito de uma maneira contínua, uma execução contínua desses flagelos. Sendo assim, se isso é fato, tudo que foi descrito além desses flagelos, ocorreu simultaneamente a eles, não entre eles, como se fossem coisas paralelas acontecendo. E é impossível dizer em termos de sequência, uma coisa e outra e outra. A cronologia é muito complexa e João não deu informações suficientes, o que de fato leva a crer que os flagelos começaram e só pararam quando terminou a última taça de ser derramada. E paralelamente a isto, que é muito natural, claro, na vida de qualquer um de nós, na vida das nações, na vida do mundo, na existência do mundo, coisas paralelas aconteceram. Lógico. Então é provável que assim tenha sido. E do jeito que eu dediquei um bom tempo, eu vou dedicar agora um outro bom tempo, inclusive logo depois eu vou encerrar com 2 observações e pronto. Não vou falar de uma taça hoje, mas eu quero continuar nesta ideia de rememorar, como fizemos com os selos e as trombetas, para uma visão panorâmica, para não ficar tão segmentada a apresentação de Apocalipse. Quando eu digo assim, tudo o que aconteceu à parte desses grupos de 7 flagelos, foi paralelo a eles, não entre um e outro, ou quase tudo. E o que é que aconteceu tanto, além desses 7 flagelos? Muitas coisas. Inclusive, eu até me surpreendi, quando eu fui escrever um a um, como eu escrevi um a um, de fato, muita coisa foi descrita à parte, ou além desses 7 flagelos e as suas consequências. 7, digo,
3 grupos de 7 e as consequências na terra. Então, além dos 7 flagelos, e depois 7, e depois 7, selos, taças, selos, trombetas e taças, João fala, os 144 mil judeus crentes que foram selados. Pastor, não estou me lembrando mais nada disso aí. Tudo bem, vá lá no site que ouça de novo. E, para seu consolo, às vezes eu também não me lembro bem. Minha memória está cada vez mais modesta. 144 mil judeus crentes que foram selados. Grande multidão no céu, agora não estou falando de tempo, de prazo, de quando aconteceu, nada, só o fato. Visão panorâmica. Grande multidão no céu com vestiduras brancas e palmas nas mãos, cantando diante do trono de Deus e do Cordeiro. O incensário de ouro com incenso e as orações dos santos que foi derramado sobre a terra, causando trovões, vozes e terremotos. O anjo que tinha um livrinho nas mãos bradou com grande voz, produzindo trovões. João ia escrever, mas o anjo não deixou. E mandou que João comesse o livrinho. Falamos disso tudo. João mede o santuário com uma vara. É mandado medir o santuário. Até comentei que devia ser em Jerusalém mesmo já. Deixando de fora o átrio exterior do santuário, porque ele seria dado aos gentios. Eu expliquei durante 42 meses, ou 3 anos e meio, que eles calcarão aos pés a cidade santa. 2 testemunhas, estamos aqui no capítulo 11, 2 testemunhas que profetizaram por 1260 dias, que é a mesma cor de 42 meses, que é a mesma cor de 3 anos e meio. Lembra, eu falei disso tudo para vocês. 2 testemunhas que profetizariam vestidas de pano de saco, com muita autoridade, e atormentam a vida dos que estavam sobre a terra. Depois elas são mortas pelo anticristo. Os cadáveres ficarão expostos em Jerusalém por 3 dias e meio, depois ressuscitarão e irão para o céu imediatamente. Capítulo 12, mulher grávida, identificamos como Israel, teve um filho varão, que regerá as nações com cetro de ferro. Falamos que obviamente é Jesus Cristo, esse filho. Um dragão grande e vermelho, que identificamos como Satanás, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, surge. A sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, que ele lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher para lhe devorar o filho, quando ele nascesse. Mas o filho nasceu e foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde ela foi preservada. Deus havia reservado um lugar para a mulher, Israel, conforme nossa interpretação, e é onde ela seria sustentada por 1260 dias, que é igual a 42 meses, que é igual a 3 anos e meio. Várias vezes esse período de 3 anos e meio é citado. No céu, Miguel e seus anjos pelejam contra o dragão e o expulsam para a terra. Grande voz no céu proclamando a salvação que estava chegando. Satanás persegue a mulher que foge para o deserto. Voltando, é muito difícil não repetir a cronologia aqui. Não consegue alcançar a mulher que foi protegida, como já comentei. Então ele se volta e vai perseguir o restante dos crentes. Tudo escrito lá. Uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, identificamos como o anticristo, surge do mar, recebe grande autoridade de Satanás, foi golpeado de morte, mas foi curado e passou a ser adorado. Arrogante, extremamente blasfemo, recebeu autoridade para matar muitos santos. Outra besta emerge, dessa vez da terra, com 2 chifres parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão, que era o falso profeta, como identificamos. Exerce toda a autoridade
besta na sua presença. Faz com que os homens adorem essa besta, o anticristo, cuja ferida mortal, mais de uma vez, é dita como tendo sido curada, e que isso influenciou, pesou muito, para que o anticristo passasse a ser adorado. Até comentamos que foi uma ferida mortal que se esperava que ele morresse, ou que ele morreu mesmo e depois ressuscitou. Comentamos que não sabíamos. O fato é que foi algo fortíssimo, que causou um impacto enorme nos homens que passaram, inclusive, a adorá-lo. Foi imposta a marca do anticristo sobre a mão direita e sobre a fonte, sem a qual ninguém compraria ou venderia coisa nenhuma. E João desafia quem tiver autoridade que calcule o número da besta, 666. Uma visão do Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, com os 144 mil judeus, aqueles que haviam sido selados, tudo indica. Aí ele fala de um cântico no céu com arpistas. Nós estamos chegando perto do capítulo 15. Aí ele viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Tudo isso foi comentado, aplicado. Outro anjo anunciando a queda da grande prostituta Babilônia. Outro anjo diz que quem seguiu o anticristo beberá do vinho da cólera e da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante do Cordeiro. Aí João teve uma visão semelhante a um filho de homem sentado numa nuvem branca com uma foice afiada. Outro anjo disse, ceifa, e ele ceifou. Falamos que esse ceifar é matar pessoas na terra. Outro anjo saiu do santuário, também com a foice afiada, recebeu uma ordem de outro anjo para ceifar os cachos da videira na terra, porque as uvas estavam amadurecidas. Então o que tinha a foice vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Você deve se lembrar, faz muito pouco tempo que eu preguei, já foi a última ou penúltima pregação. E foi pisado fora da cidade e correu sangue até o freio dos cavalos, numa extensão de centenas de quilômetros. Explicamos que não temos muita explicação, e é muito complicado essa mistura de simbologia com espiritual, com coisa física, com sangue, a altura do freio dos cavalos, que é uma altura que se conhece, até falei em torno de 1 metro. Então, comentei tudo isso na época. Então, até aqui o Apocalipse se resume a partir do capítulo 5, claro, as cartas às igrejas, a visão inicial, cartas às igrejas, depois o capítulo 5, chegada do Cordeiro e tudo, e aí começa, de fato, a tribulação com o início dos 7 selos. E eles se desenrolam continuamente, essa é a ideia, uma sugestão, enquanto que muitas outras coisas como essas acontecem. E agora está chegando no fim. Mais 7 taças, estará terminado esta fase e o Cordeiro volta, Cristo volta. Eu quero encerrar com 2 observações. Primeira, o contexto é impressionante. Enquanto hinos no céu são cantados, hinos belíssimos, honrando a glória de Deus, na terra o que tinha era morte, caos, peste, fome, sangue. Esquisito? Nem tanto. Os próprios cânticos cantados na terra e registrados na Bíblia, que serviram como base para os cânticos celestiais cantados lá, como eu deixei muito claro aqui, todos eles falavam da ira de Deus. Não era nenhuma novidade. Moisés falava da ira de Deus, no seu cântico lá original, da vingança que um dia ocorreria, exatamente o que estava acontecendo agora na terra. Então as coisas de Deus não são contraditórias, é muito estranho, hinos cantando, beleza,
sobre Deus, glória, brilho, e aqui na terra um negócio muito, muito ruim, feio, sofrido, terrível, apavorante. É meio contraditório isso, não é? Não. Nada de Deus é contraditório. Você tem isso na cabeça, esqueça, ou vai aprender a Bíblia de novo. Nada de Deus é contraditório. Tudo de Deus é totalmente coerente, harmonioso. Podemos não entender tudo e certamente não o fazemos. Mas que é assim, é. Deus é santo. E por isso odeia pecados e pecadores quando pecam. Deus é justo. Por isso ele se vinga das ofensas recebidas, não pelos pecados dos homens, mas pelos homens através dos seus pecados. Estão vendo a diferença? Deus é fiel, por isso ele vai cumprir as promessas que ele fez a Israel, para ser luz entre as nações. Que os amilenistas destruíram essa ideia, ou tentam. Deus tem palavra, e disse que iria castigar os que lhe rejeitassem, que deram as costas ao seu filho, e perseguiram os seus servos, e ele vai cumprir cada ameaça, tudo coerente, perfeitamente coerente. Então, tanto os belos hinos celestiais cantados pelos redimidos do Cordeiro, como os gritos de dor, de pavor, dos rebeldes sofrendo na terra, no mesmo momento, tanto um como o outro glorifica a Deus. De modo diferente, mas glorifica. Deus é glorificado tanto numa coisa quanto na outra. Esse é o Deus da Bíblia. Como é que Deus vai se glorificar em você? É a minha pergunta. Quando você partir, levando-lhe para o reino do Cordeiro, tendo salvo você por uma fé que ele deu, e tendo descarregado a ira que ele tinha sobre você, descarregado sobre Cristo, e agora ele vai se glorificar levando você para o reino do Filho dele? Ou ele vai se glorificar em você cumprindo as ameaças de enviar para o inferno os que já nascem com seus pecados, ou seja, todos os seres humanos que não obedeceram ao longo da vida à chamada do Evangelho? Ele vai se glorificar de você levando para o céu, ou ele vai se glorificar em você lhe enviando para o inferno? Porque as duas coisas, saiba, glorificam a Deus. Nenhuma denigre a Deus, nenhuma coloca Deus em dúvida, nenhuma coloca Deus no banco dos réus e sob interrogação que Deus é esse. Nenhuma. Zero. É glória de todo jeito, nos que se salvam e nos que perecem. Você decide. Eu, pastor? Você decide como é que Deus vai se glorificar na sua própria vida. Mas não é o poder de Deus, não é o Espírito Santo. Você decide, eu insisto. Isso não anula o poder de Deus, a soberania de Deus, a eleição de Deus. Não anula. Você é responsável, absolutamente responsável por essa decisão. É sua. Se você ouvir o Evangelho e vai para o inferno porque quer. Vocês não querem vir a mim para terdes vida, clamou quem? O próprio Jesus Cristo. Vocês não querem, não é assim, infelizmente vocês não foram escolhidos para vir a mim, que pena, vocês não podem fazer nada. O contrário, a Bíblia, Deus passa o tempo todinho na Bíblia reclamando dos rebeldes que ouvem a palavra dele e não obedecem, ao longo do Velho Testamento, ao longo do Novo Testamento, em qualquer época. Então é uma decisão sua. Não pense em culpar a Deus porque você está lá no inferno e não foi um eleito. Nem pense,
porque não terá o menor sentido. Se isso faz sentido na sua cabeça, é o diabo que está colocando. Posso lhe afirmar, decida, meu amigo, e decida ligeiro, como é que você quer que Deus se glorifique na sua vida. Repetir pela última vez, porque Ele vai se glorificar na sua vida, certo? Ou você indo para o céu, ou para o inferno. É o mesmo Deus, mesma santidade, mesmo poder, mesmo amor, mesma oferta, uma oferta, como dizem os teólogos, de bona fide, uma oferta de boa fé que Deus faz para os perdidos, à parte da questão da eleição. A segunda coisa que eu falei, a segunda coisa que eu quero comentar e encerrar, é que eu disse que a ira de um Deus eterno é uma ira eterna. E eu praticamente já comentei que só há uma maneira de você escapar, você que está sob essa ira, ou seja, basta você ter nascido para essa ira de Deus já permanecer sobre você, só há uma maneira de você escapar desta ira, uma, é aceitando Cristo, pedindo a Cristo, implorando a Cristo para lhe salvar. Faça isso, se você não fez ainda. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e a vivê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.